vendo essa situação, principalmente que muito nos interessa, que o Lula é o presidente do país, e aí a gente fica na expectativa de como vai ficar. Mas, segundo os médicos também, após essa operação, ele não terá sequelas, o que é muito bom. 17h15, nós estamos recebendo aqui a nossa comentarista política do grupo da Difusora, a nossa querida Rosiane Carvalho. Rosiane, quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Tereza. Boa tarde também para todo mundo que ouve a gente aqui pela Difusora do Amazonas. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, de verdade. Você esteve aqui antes da eleição, né? Eu acho. Antes da eleição, foi antes da eleição. Tereza, o assunto é muito importante, é a reforma tributária, né? É isso mesmo, Geraldo. A Rose está aqui hoje porque ela preparou um material para gente, para quem está de fora entender melhor, Rose, porque a gente, quem não é da área, tenta entender, tenta esmiuçar, mas é difícil, né? Depois da tensão aí pelo cancelamento da sessão da CCJ por falta de quórum, finalmente o relatório da reforma tributária foi lido na manhã dessa terça-feira. E aí eu te pergunto uma coisa que todo mundo está se perguntando, que interessa muito aqui para nossa região, Geraldo, que é como é que ficou a Zona Franca de Manaus nessa história toda, Rosiane? Olha, no contexto da Zona Franca de Manaus, a bancada do Amazonas, senadores, deputados federais, técnicos, todo mundo que a gente conversa, as fontes dessa área, eles estão muito satisfeitos, inclusive não só a área da indústria, mas também do comércio. Porque todas as questões que são extremamente delicadas, reforma tributária é um tema muito delicado, Geraldo várias vezes lembrou aqui quando a gente falava a esse respeito, que é um tema que está tramitando no Congresso só 30 anos. 30 anos, eles não conseguiam um consenso, há uma guerra, né, de fiscal entre os estados, eles conseguiram finalmente um consenso e colocar dentro desse consenso os benefícios, a proteção da Zona Franca é algo realmente com uma série de complexidade, mas isso foi possível. Então, de uma forma inesperada, conseguiram manter o IPI para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso foi uma excelente vantagem. Esse IPI é um dos impostos que está ali no sentido da extinção, ele será mantido para a Zona Franca de Manaus. Ou seja, quem quiser produzir o que é produzido na Zona Franca fora do estado do Amazonas, terá de pagar IPI num alto valor. Isso significa que é uma vantagem produzir na Zona Franca de Manaus, e aí garante a nossa competitividade. Muito bom, né? Então, a Rose trouxe, inclusive, um material que já a gente vai trazer para você, mas antes disso, é sempre bom lembrar para o nosso amigo ouvinte que a reforma tributária é uma mudança nas leis que determinam quais as taxas, quais os impostos, quais as contribuições que não só as empresas, mas as pessoas também devem pagar. Essa reforma, ela visa a simplificação e a substituição de todos os tributos sobre o consumo por um imposto sobre o valor agregado. Então, é uma pauta importante para todos nós e, como bem a Rose colocou, para todos nós que queremos que a nossa Zona Franca continue saudável e competitiva, né, Rose? Sim, crédito tributário para as empresas que produzem aqui, para que elas possam ter uma espécie de desconto em tributos em outros estados e vantagens para o comércio. Eu pretendo fazer no Exclusiva, que é um programa de conteúdo de maior tempo, um debate com os principais atores dessas travas para a Zona Franca de Manaus, que são técnicos que, inclusive, foram muito bem lembrados hoje nessa votação do relatório. A gente tem alguns áudios que vão ajudar a gente a entender, Geraldo. Vamos lá. Rogerinho, o primeiro que a gente queria ouvir é sobre o senador Eduardo Braga, falando da retirada do texto aprovado na Câmara. Não sei como está identificado aí para você, então deve ser tá na ordem 1, né? Vamos lá. O preceito constitucional. As modificações que ora propomos são bastante relevantes para a garantia do diferencial competitivo. Diria mais, para a sobrevivência do modelo. A primeira é a supressão do redutor de 1/3 previsto na redação aprovada na Câmara dos Deputados. E é evidente que a indústria perde competitividade, perde viabilidade e perderemos. Em geral, a redução atual do PLP contempla o preceito constitucional. As modificações que ora propomos são bastante relevantes para a garantia do diferencial competitivo. Diria mais, para a sobrevivência do modelo.
A primeira é a supressão do redutor de 1/3 previsto na redação aprovada na Câmara dos Deputados, e é evidente que a indústria perde competitividade, perde viabilidade e perderemos os investimentos dessas indústrias, perdendo emprego e perdendo, portanto, a produção no Brasil. Elas não se instalariam em outros estados brasileiros. Estendemos o crédito presumido de 100% do IBS na saída da produção industrial incentivada para o restante do território nacional alcançar os produtos na legislação do ICMS do Amazonas. Já possuem esse nível de incentivo, portanto, não trata-se de nenhum benefício adicional à Zona Franca de Manaus. Concedemos tratamento igualitário a todos os óleos vegetais. O óleo de soja e o óleo de babaçu, porém, merecem permanecer na cesta básica. Os óleos de milho e os outros óleos assemelhados ficam no regime diferenciado com previsão de cashback para aqueles que são de baixa renda. Essa preocupação com o caráter regional também nos levou a restringir o benefício da redução da alíquota em 60% apenas para as frutas de cascas rígidas que possuam essa natureza, a fim de atender a produção que gera emprego e renda no Brasil, ou seja, as frutas de cascas rígidas produzidas no Brasil. Castanha da Amazônia, castanha do caju, castanhas, todas as frutas que sejam brasileiras. As frutas importadas, nozes, etc., essas não, porque não acredito que componham a cesta básica do trabalhador brasileiro. E como é importante você estar ouvindo agora a difusora, para você saber porque isso tem a ver com o dia a dia do amazonense, né? Impacta nossas vidas, né? Da Amazônia, a produção extrativista da Amazônia. Isso era uma crítica que o contexto da reforma estava recebendo, né, de pessoas que acompanham essa produção, essa importante formação de mão de obra mesmo, né, no interior e tudo mais. As pessoas falam, né, de sustentabilidade, de criar alternativas para a Amazônia, mas isso seria uma incoerência, porque um dos parâmetros era que os agrotóxicos, por exemplo, no texto geral, tinham mais vantagem em relação à reforma tributária que a produção extrativista de castanhas, por exemplo, que já é um produto muito bem aceito, né, no Brasil inteiro. Então, o senador Eduardo Braga fez esse destaque das mais de 1000 emendas que ele acabou analisando em relação a essa regulamentação da reforma tributária. Muito bem. E agora ele continua falando sobre o nosso próximo áudio. Agora o que eu destaquei para vocês é muito interessante. Depois da leitura da reforma, não tratou só sobre Zona Franca, nem só sobre as castanhas, era muito complexo, mais amplo o relatório, porque ele se trata do Brasil todo. Quando ele finalizou, senadores de todo o país, né, representando todos os estados, ali na CCJ, passaram quase meia hora elogiando o trabalho que o senador Eduardo Braga fez, não só na leitura do relatório, evidentemente, mas todo o contexto da apresentação de emendas, conversas, tratativas com todas essas pessoas. Eu acho que vale a pena ouvir aí 3 áudios rapidamente desses senadores. Quando eu olho para trás e falo, meu Deus, nós aprovamos uma PEC da reforma tributária que estava em discussão há mais de 30 anos. Vitor Hugo tem uma frase fantástica que ele fala: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Chegou o tempo da ideia no momento exato, com a pessoa adequada, um político como você que dignifique muito a honrada classe da política brasileira, da boa política brasileira. Eu me espelho no comportamento de Vossa Excelência e eu quero parabenizar porque, como o senador Jacques disse, não é fácil, o ótimo e realmente é inimigo do bom. Você equacionar vai dar uma justiça tributária, vai dar uma efetivação, principalmente para a população que mais precisa. Eu, com mais de 30 emendas, algumas Eduardo não aceitou, outras ele melhorou,
outras ele acatou. Eu em nenhum momento liguei para ele, telefonei de madrugada para ele, para perturbá-lo. Olha, presta atenção nessa aqui, esse é o empresário tal, esse é o fulano de tal, nada. Eu o deixei trabalhar com a liberdade que ele precisava ter. Porque ele provou a mim, até então eu tinha a Anastasia como melhor relator dessa casa. Mas da história dessa casa, o melhor realmente é o Eduardo Braga, não há discussão. Parabéns, Eduardo, parabéns a tua equipe, que foram várias pessoas que contribuíram, alguns eu conheço, outros não, mas a todos aqueles que contribuíram para que você chegasse nesse resultado. Omar, eu queria inclusive aproveitar a sua fala para agradecer aqui ao Tomás Nogueira, ao Afonso Lobo e ao Marcelo Pereira, que também se somaram à nossa equipe de consultores, à nossa equipe de técnicos e de assessores parlamentares, para que nós pudéssemos chegar até aqui. E eu ia, se você não tivesse me lembrado, eu ia cometendo uma injustiça irreparável com essas 3 pessoas que nos ajudaram muito a conseguir melhorar esse texto e fazer desse texto algo tão importante para todo o Brasil. Nós tivemos aí a fala do Cajuru, a fala do senador Fabiano Contarato, Omar, e a primeira foi a Fabiano Contarato. Ele é senador do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Teve várias outras, viu, Gerardo? A gente que destacou essa em função do tempo, mas outros estados, teve uma senadora do Ceará, se eu não me engano, que ela disse que se sentiu muito contemplada de ser ouvida, que algumas emendas foram aceitas, outras não, mas todas foram argumentadas. Ele teve a atenção de conversar com todos eles. Esse é o alto nível que é necessário para a política. E eu achei importante a fala do Cajuru, do senador Cajuru, quando ele falou que deixou o senador Eduardo Braga trabalhar com liberdade, porque é um tema complexo, principalmente se tratando do nosso Amazonas, que ele precisa se debruçar com bastante tempo. E, pelo que falou, contou com uma equipe aí muito competente. Ele contou com uma equipe de economistas, inclusive aqui do Amazonas, citou alguns nomes, né? O ex-secretário de Fazenda, Afonso Lobo. Portanto, ele realmente se debruçou, né? Sim. Porque não é fácil, Rose, você que não é da área, conseguir entender tudo isso. Tem uma questão técnica e tem uma questão política. Você lembra, vocês devem ter noticiado aqui, na semana passada, o senador Eduardo Braga foi reconduzido à liderança do MDB, que não é outra função fácil de ser conquistada no contexto do Congresso Nacional. A fala de todo mundo ali em relação ao relatório, vamos pensar que esse relatório, essa tramitação da reforma tributária, ela tem 30 anos. É um momento histórico para o país. Chegar neste ponto, está perfeita, tá tudo que era necessário. Tem uma série de coisas que ainda precisam, mas, chegar a um consenso num país que vive em guerra tributária, né, e as suas consequências todas a gente acaba conhecendo mais de perto, porque tudo que trata de tributo tinha consequência aqui no estado do Amazonas, né? Então é algo realmente muito complexo, é um momento histórico, todos eles falaram a esse respeito, e dentro do contexto histórico, reconhecendo a competência do senador Eduardo Braga, tanto na questão técnica quanto na questão política. Eu acho que do ponto de vista dele, como liderança no Congresso Nacional, foi um dos momentos mais importantes da carreira dele como político, na minha opinião, esse reconhecimento dos seus pares. E aí, mais um dado só, que é importante destacar, porque são figuras que atuam nos bastidores, mas foram realmente, há de se reconhecer, elas foram chaves na proteção de cada detalhe da Zona Franca, fazendo alertas quando alguma coisa não era percebida tão rapidamente, quando havia mudanças propostas por esses outros estados, eles iam ali fazer a contenção, que são os ex-secretários da Cefaz, que já passaram pela superintendência também. Acho que o Afonso Lobo não, mas o Tomás Nogueira já passou pela superintendência da Suframa. Falei o nome, né? Afonso Lobo, Tomás Nogueira, e ele citou também o Marcelo Pereira, que foi, por um tempo curto, também superintendente da Zona Franca, acho que quando o Coronel Menezes saiu, e é um funcionário de carreira da Suframa, né? É do quadro efetivo da Suframa, mas que foram pessoas fundamentais em tudo que se conseguiu ali de proteção para o estado do Amazonas. Eu faço um registro rapidamente que não houve nenhuma citação para técnicos ou para políticos mais ligados ao governo do estado do Amazonas. O silêncio também é um fato, e a gente precisa registrar aqui por exigência e por compromisso com a informação. Muito bem. Então, como é importante, né, a Rose trazer esse material para a gente, Tereza, ouvintes, internautas, para que nós possamos ter informação sobre um tema complexo que é a reforma tributária e que poderia atingir em cheio aqui a nossa Zona Franca, e quando a gente fala disso, a gente pensa em tantos empregos que vão ser mantidos graças à atuação aí
dos nossos parlamentares do Amazonas. Então é importante esse assunto trazido hoje aqui na Difusora para você ouvir. E você é um privilegiado de estar ouvindo essa informação aqui na Difusora, você ouvinte e você internauta. Obrigado, viu, Rosiane Carvalho? Eu que agradeço. Chegou uma informação nesse momento, Geraldo, só para terminar, e tem a ver com a Zona Franca, é que há uma manifestação de várias entidades no país inteiro a favor do relatório do senador Eduardo Braga em relação à Zona Franca de Manaus. Eu não vou ler aqui todas, a gente pode trazer amanhã, mas há uma manifestação de várias entidades declarando, portanto, apoio, que é uma movimentação também política, né, em relação ao que quer o governo e toda essa bancada que aprova o relatório, que ele seja aprovado logo esse ano, porque se passa para o ano que vem, vai envolver uma nova mesa diretora, novas negociações, e isso acaba ficando realmente um pouco mais complexo para a aprovação desse relatório. E o ano que vem está logo ali, né? Já dá até para enxergar, já 2025. São poucos dias que nos separam. Mas aí vem o recesso, o carnaval, né? Tem todas essas questões. Dizem que só volta depois do carnaval, né? Depois do carnaval. Rose, então amanhã você retorna, né? Posso retornar, claro, com muita satisfação. Não esquece do lanche. Novidade. Agora é hora do trânsito, Rogério. Acidentes podem ser evitados. Não interrompa a alegria. A vida é uma só. Rondobras, que deseja vê-lo bem todos os dias do ano. O trânsito agora. Trânsito segue complicado, viu, Rosiane e Geraldo? A situação para o motorista que vai sair aqui do centro nesse momento, acessando a Constantino Neri, o trânsito começa lento antes mesmo do Boulevard Álvaro Maia, ou seja, você que veio ali para acessar a Constantino Neri, passando ali pela Airão, a situação já está complicada, motorista. E aí, se você puder evitar, é uma dica que eu dou para o motorista que nesse momento volta para casa. A Djalma é uma melhor opção, apesar de também ter um trânsito lento em algumas áreas. E aí,